Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. h boa terça-feira para você. Estamos chegando com o Meio-Dia Paraná com imagens de um incêndio que foi visto de várias regiões de Londrina ao longo da manhã desta terça-feira e até agora não está totalmente controlado. A fumaça partiu da zona leste de Londrina, onde o fogo destrói materiais no depósitos de recicláveis. Há também muita vegetação por perto e também lixo, resíduos. Uma fumaça preta, escura, tóxica que está sendo arrastada pelo vento para vários bairros, principalmente da zona leste da nossa cidade. Também pelas ruas e avenidas de Londrina, os transtornos na Tiradentes, com um bloqueio na manhã de hoje. Assunto para Giovana Machado, que desde cedo está por lá conferindo os impactos. Boa terça-feira para você! Oi, Alberto, um bom dia para você, para todos que estão com a gente. Uma terça-feira que começou bastante complicada, com muitos transtornos para quem passa aqui na região da Avenida Tiradentes. Isso porque um cabo acabou sendo rompido por uma máquina que trabalha na obra da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste e, como consequência, os semáforos desse cruzamento ficaram sem funcionar, tanto para os motoristas como também para os pedestres. Assim, o trânsito precisou ter bloqueios, aquele desvio que geralmente os motoristas pegam para acessar um trechinho da Avenida Rio Branco foi bloqueado e aí o que foi registrado na manhã desta terça-feira foi muito congestionamento, pedestres demorando minutos para atravessar a avenida, que geralmente conseguem fazer isso rapidinho, e também ônibus precisando acessar outras rotas para poder deixar os seus usuários. Alberto, ainda hoje aqui no Meio-Dia Paraná, a gente volta com todas as informações sobre esse assunto, as entrevistas que nós fizemos mais cedo aqui na região e também a expectativa de quando o funcionamento dos semáforos aqui devem voltar ao normal. Ok, é o Meio-Dia Paraná de olho no trânsito, nos assuntos que impactam o seu dia a dia. E ainda falando de trânsito, a rua João Cândido foi bloqueada após um caminhão arrastar a fiação e derrubar um poste no centro de Londrina. E de lá, a gente vai agora ao vivo para um outro ponto da cidade, ao meio-dia espalhado por toda a nossa Londrina, agora para tratar de um assunto que muita gente está questionando. Obras anunciadas ali num cruzamento da BR-369, mas que até agora não começaram, Mônica. Bom dia! Oi, Alberto, bom dia a você, boa terça-feira para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Essa é a pergunta que não quer calar por aqui. A gente sabe que esse cruzamento é perigoso, bastante utilizado. Há uma placa aqui, aquela placa tradicional, né, Paraná em obras, mas cadê a obra começando efetivamente? A gente lembra que aqui na região do futuro viaduto da PUC houve também um grande evento de inauguração com a presença do governador, outras autoridades políticas, mas até o momento não há trabalhos acontecendo por aqui. E claro, nossa equipe foi atrás das respostas e nós vamos trazer ao vivo daqui a pouco aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Por que será que as obras não começaram? A gente vai tentar explicar. Alberto. Já, ao vivo. Meio-Dia Paraná que já vai trazer também uma entrevista com o secretário municipal de saúde para falar como vai funcionar a ampliação da vacinação contra a Covid-19 em Londrina. O Ministério da Saúde liberou as doses bivalentes para todo mundo a partir dos 18 anos. Já tem várias cidades autorizando a aplicação. Tem ainda a prisão de ladrões investigados por furto de fiação. Equipes tiveram bastante trabalho para repor os cabos hoje pela manhã. E na semana de reajuste no preço das loterias, imagens históricas de como eram as apostas nas últimas décadas. Viajar, comprar algumas fazendas. Dá para tirar um carro novo, né? Dá para gastar um pouco. Quem não joga, não ganha, né? Precisa arriscar, né? É o nosso arquivo juntinho com você para matar saudades. Meio-Dia Paraná vai explicar em detalhes ainda como as pessoas poderão ter acesso a vários programas sociais. É a campanha Você Precisa Saber da RPC, que tem o objetivo de levar mais informações e ajudar quem mais precisa.
é o nosso jornalismo cada vez mais perto de você. Nesse meio-dia Paraná, dessa terça-feira, com céu azul, mas muitas nuvens. Temperatura é de 20 graus nesse momento. Vamos juntos! Meio-dia Paraná já está no ar. Agora, 11h53. O Ministério da Saúde autorizou a ampliação da vacinação contra a Covid-19 com a aplicação de doses bivalentes para todo mundo a partir dos 18 anos. Essa ampliação está ocorrendo porque os grupos prioritários autorizados até então estavam com a procura muito baixa. E quem ainda não podia se vacinar estava ali na fila, estava aguardando. A gente vai ao vivo agora fazer contato com a Cátulo Intanã, que está com o secretário municipal de saúde de Londrina, para explicar como será essa etapa da campanha de agora em diante. Cátulo Intanã, seja bem-vinda. Boa terça-feira para você. Oi, Alberto, obrigada. Boa terça-feira para você também. Só para situar o pessoal que está acompanhando aqui o Meio-Dia Paraná, nós estamos na sede do Ministério Público, porque o secretário de Saúde, Felipe Machado, estava participando de uma reunião, a chamada reunião do Comitê de Crise, justamente com representantes dos hospitais, também da Regional de Saúde aqui, com o próprio Ministério Público e a Secretaria Municipal de Saúde. Ele deixou a reunião há pouco e vai falar com a gente sobre essas novidades com relação à vacinação, para proteger contra a Covid-19. Secretário, a partir de agora, quem pode receber a vacina bivalente, já agendamento disponível? Boa tarde para você. Boa tarde, Cátulo, Alberto, a todos que nos assistem. Nós acabamos de liberar, já está disponível o agendamento para todas as pessoas maiores de 18 anos que cumpriram aquele protocolo inicial, ou seja, tomaram pelo menos 2 vacinas com intervalo de 4 meses da vacina da Covid-19. Nós temos um universo hoje de 68 mil pessoas que passam a ter direito a receber a vacina bivalente contra a Covid-19. Essa liberação vem mediante ao envio de novas doses pela Secretaria do Estado ou nós temos doses disponíveis para esse público? Nesse momento nós temos 36 mil vacinas em estoque devido à baixa procura, é importante a gente registrar isso, né? Os públicos-alvos não estavam buscando a vacinação, de modo que nós estamos conseguindo iniciar essa etapa da ampliação da vacinação com as vacinas em estoque. É evidente que há uma expectativa de receber nos próximos dias aí a vacinação, até mesmo porque se toda essa população de 68 mil pessoas buscarem o agendamento, nós teremos aí que fazer os ajustes. Por isso também mantém a necessidade do agendamento no site da Prefeitura e reforçando que até a próxima sexta-feira nós temos 2.600 vagas e no sábado nós vamos fazer uma ação lá na UBS do Alvorada, das 8 da manhã às 6 da tarde, com mais 600 vagas para conseguir aí proteger o maior número de pessoas possíveis. O público abaixo dos 18 continua apenas com a imunização anterior. Exatamente, não há ainda nenhuma indicação em relação à alteração desse público, né? A novidade é justamente a liberação para 18 anos ou mais. Secretário, aproveitando que a gente comentou que o senhor estava participando dessa reunião aqui no Ministério Público, gostaria até de indagar se há alguma mudança no remanejamento de pacientes ou nas ações da Secretaria de Saúde aqui de Londrina, levando em conta a lotação nos hospitais. Ontem nós trouxemos uma entrevista com a promotora do Ministério Público falando sobre isso. Na reunião de hoje ela disse que você apresentaria, o município apresentaria novas medidas para tentar melhorar a situação que nós estamos enfrentando. O que ficou decidido, o que deve ser feito? O que nós apresentamos aqui é a nossa grade hoje de referência nos serviços hospitalares de toda a macro-região. Lembrando que Londrina atende pacientes aí de quase 100 municípios, são mais de 2 milhões de habitantes, de modo que a gente pudesse, em determinados momentos, realizar alguns ajustes, como foi feito da última semana. Nós nos reunimos aí de forma emergencial na última quinta-feira e de lá para cá nós conseguimos minimizar um pouco os impactos da superlotação. Londrina, por ser referência de saúde para uma região, evidentemente os nossos hospitais sempre vão receber essa carga, essa alta demanda. E o que nós percebemos nesse momento, e até em discussão nessa reunião que nós mantemos semanalmente, que esse cenário de lotação ele é um cenário na rede hospitalar, indiferente de plano de saúde, de iniciativa privada e do Sistema Único de Saúde. Muito por conta da dengue, nesse momento só em Londrina são 122 pessoas internadas, ou seja, são 122 leitos a menos que a rede de urgência e emergência conta para atendimento das outras doenças que não deixaram de existir.
em função da epidemia. E também outros fatores que a gente observa que acabam sendo pontuais, mas somados-se a esse cenário acabam impactando em relação à lotação dos hospitais. Existe uma expectativa de abertura de mais algum ponto de atendimento para casos de dengue? Outros municípios do Paraná já fizeram isso, inclusive para atendimento de casos graves de dengue. Isso pode acontecer em Londrina? Se houver necessidade, sim. O que a gente observou de uma semana para cá foi uma redução de pessoas internadas. Semana passada tínhamos 174 e agora 122. A rede de atendimento primário e a UPA do Jardim Sabará tem dado conta em relação aos atendimentos. Nós não observamos nenhum aumento. Estamos mantendo aí a faixa de 2.500 atendimentos por dia nessas unidades de referência, mas se for necessário, é evidente que nós vamos estar atentos e sempre buscando aí promover o atendimento à nossa população. Na semana passada, houve um pedido para a Secretaria de Saúde do Estado de mais recursos, materiais para atendimento de pacientes com dengue. Esse material já chegou? Ainda não, mas hoje à tarde a nossa equipe nos informou que tem uma reunião com a 17ª Regional para tratar isso. Na verdade, naquele momento nós estávamos respondendo uma solicitação da CESA, olha como é que está em Londrina, devido da epidemia, 17ª, o que vocês precisam, em que pese não ter faltado nada aqui nas nossas unidades de saúde, o que a gente observou foi um aumento substancial do consumo de alguns itens, dentre eles soro. Então, aproveitando essa deixa aí da Secretaria de Estado da Saúde, nós informamos a nossa necessidade e acredito que ainda essa semana a gente vai contar com esse importante apoio do Estado. Secretário, peço para aguardar só um pouquinho, te agradeço por enquanto. Alberto, você tem uma pergunta, né? Fique à vontade. Uma participação de telespectador, Kathleen, com uma dúvida que, claro, pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Vou pedir para habilitar aqui na tela as mensagens. Está aqui a Thaisa Costa Dias. Bom dia. Sobre a vacina bivalente contra a Covid-19, tem algum intervalo que deve ser dado entre a vacina da gripe e a vacina da Covid? Kathleen, detalhe isso para a gente e reforça também o agendamento já liberado, já pode ir para o site. Reforça isso aí porque tem muita gente interessada. Claro, com certeza, Alberto. A gente volta então, secretário. Houve uma mensagem do telespectador querendo saber um pouco mais de detalhes com relação à vacina bivalente contra a Covid-19. É necessário um intervalo entre a vacina contra a gripe e essa vacina bivalente contra a Covid-19? Importante pergunta, na verdade não é necessário um intervalo e nessas ações nós vamos buscar inclusive imunizar a população que está dentro do grupo prioritário da gripe também a realizar a vacinação. Nossa cobertura da gripe está em 19%, é muito baixo, nós vamos entrar agora no período frio, no inverno, as causas respiratórias aumentam, então por isso que é a importância da população se vacinar. Pode tomar no mesmo ato a vacina da gripe e a vacina contra a Covid bivalente. Só lembrando, o secretário falou para a gente, o agendamento já está aberto, quem puder, já tem a partir de 18 anos, deu 4 meses da imunização normal com a vacina contra a Covid, já pode receber sim essa vacina bivalente, tem vaga até sexta-feira e no sábado, esse dia D de vacinação na UBS do Alvorada. A gente vai seguir acompanhando tudo por aqui, trazendo aqui no Meio Dia Paraná. Alberto. Obrigada, Kathleen, também ao secretário de Saúde, Felipe Machado, essa liberação aí tão aguardada, essa ampliação então das doses contra a Covid-19, agora doses bivalente, liberado o agendamento para todo mundo a partir de 18 anos em Londrina. Tem que agendar, esse sistema não mudou em relação à Covid-19. Já outras vacinas, como a da gripe, aí é um procedimento diferente, por ordem de chegada, esse atendimento. Londrina, então, está com a liberação e tem mais cidades da região que também já ampliaram a vacinação da Covid-19 para outros grupos. É o caso de Arapongas e de Cornélio Procópio. Em Cornélio, por exemplo, foi emitido esse comunicado que a partir de hoje está liberada em toda a rede de saúde a aplicação de doses bivalentes contra a Covid-19 para pessoas com os 18 anos completos. O G1 também preparou uma reportagem dando todas as orientações sobre quem tem direito, como fazer a aplicação, qual a programação nesses casos aí de mais essa dose de reforço para combater de vez a Covid-19. 12:01. 2 pessoas foram presas em Londrina nas últimas horas por furto de cabos e dessa vez boa parte da fiação foi recuperada. A Giovana Machado, junto com o Ademir dos Santos, acompanhou essa história, essa investigação e conta agora para você como e onde isso ocorreu e também se temos serviços comprometidos.
Alberto, esse flagrante foi mais uma vez na zona norte da cidade. Ontem, aqui no meio-dia Paraná, né, nós mostramos um flagrante de furto de fiação, mas que tinha sido feito no último domingo. E desta vez, mais uma vez na zona norte da cidade, exatamente na rua Deoclésio José da Rosa, esquina com a rodovia Carlos Stras. Isso foi nesta madrugada. Segundo o subtenente Militão, as equipes da PM receberam denúncias de que haviam 2 homens circulando nas ruas da região norte da cidade em um carro e que estavam praticando o crime de furto de fiação de cabos. Eles aumentaram as rondas ali naquela região e nesta madrugada, então, flagraram nesta rua que nós citamos esses 2 homens. Já estavam com cabos aí no chão, ajeitando esse material, e quando avistaram as equipes da PM, eles fugiram por um matagal. Esse material foi recolhido a princípio, mas as equipes ainda ficaram ali na região e pouco tempo depois, os homens retornaram, pegaram parte de uma fiação que eles haviam escondido em um matagal, cerca de 25 metros, e voltaram para o carro onde eles estavam, colocando essa fiação no carro. Aí sim, foi realizada a prisão em flagrante pela Polícia Militar. Inclusive, a equipe acredita que a partir da prisão desses 2 homens, pode ser que, por enquanto, pelo menos, cesse a quantidade, a frequência de furtos de fiação que estava ocorrendo na região norte ali da cidade. E o trabalho agora é identificar principalmente quem compra esse tipo de material, porque é sabido, todos nós sabemos que se há a prática do crime de furto de fiação, há também quem compra esse material. Hoje cedo, o cinegrafista Ademir dos Santos entrevistou tanto o subtenente Militão, que participou desse flagrante, como também o delegado Roberto Fernandes, que fez a prisão em flagrante desses 2 homens. Vamos ouvir. A fiação estava no chão, foi medido, deu 150 metros, o técnico do Sercontel acabou levando essa fiação, mas como o carro permaneceu ali, nós campanamos. Quando, até surpresa nossa, imaginando que eles ainda não tinham retirado já uma certa quantia. Eles tinham tirado 25 metros, já tinham escondido no mato. Deixamos eles pegar, colocar no carro, a hora que saíram foram abordados e encaminhados para a delegacia de polícia. A versão dos dois, além de contraditórias, não se sustentaram. Em razão disso, eu entendi realmente que eles praticaram o crime, foram pegos com o material furtado e os autuei em flagrante por tentativa de furto qualificado em razão de serem 2 as pessoas que praticaram o crime. Eles foram autuados em flagrantes, serão encaminhados para o DEPEN e aguardarão a audiência de custódia para verificar a decisão do juiz, se eles responderão ao inquérito preso ou solto. E se teve caso de furto de fiação, neste caso especificamente furto de cabos de internet e telefonia, tem, claro, muita gente que começou essa terça-feira com transtornos, inclusive para as equipes da Sercontel, que passaram horas trabalhando, tentando reativar. Segundo a companhia, foram ao todo 233 metros de cabos furtados nesta madrugada, prejudicando 136 domicílios daquela região. O Ademir dos Santos também conversou tanto com comerciantes como com moradores ali que estavam sem acesso à internet, sem acesso à telefonia. No caso do comerciante, inclusive, estava impossibilitado de realizar vendas e até mesmo entregas no depósito de materiais de construção em que ele trabalha por conta desse transtorno. Inclusive, os moradores contaram que eles precisaram trocar de companhia de telefonia justamente pela frequência com que furtos de cabos é registrado na região norte da cidade e acabaram optando por outro tipo de serviço. Vamos ouvir o que eles disseram. Sem nada, minha? Sem nada, sem internet, sem telefone, ó. Não tem telefone, como ligar, o telefone tá mudo, ó. Sem telefone, sem nada, tudo mudo. Então, tá mudo, como é que é? Tá mudo? Tá mudo, ó. Não liga, ó. Aguardando, ó. Não tem como ligar, tá vendo? É a terceira ou quarta vez, mas sempre que acontece um furto, a gente fica sem comunicação nenhuma com fora, não consegue ligação, cliente não consegue ligar pra gente, acho que aconteceu alguma coisa, porque nós estamos sem internet, sem telefone, então fica difícil a gente trabalhar. Bem, a gente teve a Sercontel durante 10 anos. A gente trabalhou com a Sercontel, empresa boa, mas começou muito roubo de fio aqui na nossa região. A gente tinha a Sercontel, por exemplo,
3 dias na semana, roubava o cabo, ficava alguns dias sem. Aí a gente teve que desistir e partimos para outra operadora, né? Mas sempre foi uma empresa muito boa de trabalhar. Direto, né? Eles arrumavam num dia, no outro dia já estava tudo cortado de novo, entendeu? Então é complicado isso aí, porque às vezes você quer pesquisar alguma coisa e não consegue, porque não tem internet. Muitos transtornos para esses moradores, também para os comerciantes e também para a própria companhia, para a Sercontel, né, que além de arcar com esse prejuízo do furto de cabos, também pode ter aí a perda de clientes, como a gente viu esses moradores que acabaram trocando de companhia. Nós conversamos com a Sercontel, que afirmou que até o meio-dia esse serviço já havia sido reestabelecido ali na região, após, claro, muito trabalho das equipes que precisaram passar a fiação aí perto de uma linha de trem, ou seja, o pessoal teve muito trabalho na manhã dessa terça-feira, viu, Alberto? Então, mais um caso aí de prisão e aquele eterno dilema, né, de é necessário avançar com as investigações em relação a quem está receptando todo esse material, até porque é isso que alimenta essa indústria criminosa, que traz transtornos, prejuízo e acaba envolvendo aí um trabalho significativo por parte das empresas de fiação elétrica, telefonia, enfim, uma série de serviços comprometidos. Falar de trânsito agora. A BR-376 foi parcialmente bloqueada na manhã desta terça-feira. Isso ocorreu na região de Mauá da Serra. Um caminhão carregado com rolos de tecido de malha tombou, interditou parte de uma das pistas. O motorista foi levado para um hospital de Apucarana. Pessoas tentaram saquear a carga, mas foram impedidos pelos policiais. Muita confusão ontem à noite na rua João Cândido, perto do calçadão, bem no centro de Londrina. Um caminhão arrastou parte da fiação e acabou derrubando um poste por lá. Um tumulto bastante grande na noite de terça-feira. Mônica Dal, como isso ocorreu e está tudo regularizado já por lá? Tá sim, Alberto, tudo foi regularizado ainda na madrugada, mas antes de chegar nessa parte, vamos explicar exatamente o que aconteceu na rua Professor João Cândido, centro da cidade, um local de grande movimentação, vários prédios residenciais, né, perto do calçadão aqui de Londrina. O nosso repórter cinematográfico, Paulo Renato, esteve lá no momento em que tudo aconteceu e conversou com um motorista de caminhão. E o que ele disse? Que havia acabado de deixar uma carga em uma loja que vai abrir ali na esquina, ali naquela área que tem também bastante comércios. Ele começou a movimentar esse caminhão e não viu que uma parte do veículo pesado tinha enroscado em um fio de alta tensão. Foi aí que, sem perceber, ele teria então puxado esse fio, consequentemente o poste veio junto e nesse poste tinha um transformador de energia. Então tudo caiu, um poste bastante pesado, esse transformador também foi prejudicado. A gente vê aí nas imagens do Paulo Renato que até mesmo o trânsito ficou difícil, era por volta das 9h30 da noite. Muitos veículos tiveram que desviar pelo calçadão, aqueles que passavam no momento tiveram que buscar outras rotas para sair ali daquele local por conta dessa situação. Ninguém ficou ferido, mas claro que muitos domicílios foram prejudicados. Antes de explicar essa situação, também trazer a resposta da Copel, a gente tem uma entrevista com o seu Benedito, que é o motorista desse caminhão, e falou exatamente o que ele percebeu ali, o que aconteceu, o motivo dele ter puxado exatamente sem querer, segundo ele, esses fios de alta tensão. Eu estava estacionado ali, fazendo uma descarga bem na esquina ali, né? Aí acabou a descarga, eu fui tocar o caminhão para frente, para fechar a porta do baú, e de repente, nem fechei a porta do baú e escutei o barulho. O fio deve ter enroscado e eu já encostei hoje aqui e saí, não teve problema nenhum. Agora eu fui sair para fechar a porta do baú, só dar uma tocadinha para frente e fez tudo esse transtorno. A gente evita o máximo para não acontecer, mas o que vai fazer? Tinha um monte de gente lá olhando e ninguém falou nada.
Bom, o Paulo Renato, que acompanhou tudo, disse que rapidamente as equipes da Copel chegaram por lá para iniciar a troca desse poste e conversou com uma moradora. Ela disse que por alguns momentos a energia elétrica ficou comprometida, então havia o abastecimento, mas aquela situação da luz piscando, né, que a gente costuma dizer. Bom, entramos em contato com a assessoria de imprensa da Copel, que disse que tudo foi trocado ainda na madrugada, por volta das 2 da manhã, e a gente pensa que uma situação como essa não prejudica, mas a queda do poste chegou a desligar 2.300 domicílios. Quando nós falamos de domicílios, isso diz respeito a casas, apartamentos, empresas ali daquela região. Depois, a Copel normalizou o serviço com a maioria dos consumidores e ainda durante a madrugada, 24 imóveis permaneceram desligados. Eles terminaram esse serviço, então por volta das 2h10 da manhã, a situação foi regularizada no centro da nossa cidade. Situação difícil. Alberto. Valeu, Mônica. Mônica de olho nos assuntos do trânsito. Daqui a pouco ela volta com informações das obras que ainda não começaram para valer ali no cruzamento da 369 com a Avenida Jockey Club, o cruzamento da PUC, como muitos conhecem. Já já eu faço contato de novo para explicar as razões dessa demora. Obra anunciada aí há um mês e até agora sem trabalhos por lá. Notícias do trânsito agora, voltando aqui mais para perto da zona oeste de Londrina, do cruzamento da Tiradentes com a Rio Branco. Você observa que nós temos pontos de lentidão aqui na Maringá, mas para cá, já na Rio Branco, essa área com os impactos das obras da trincheira está com lentidão cada vez maior, até porque os pontos de interdição têm sido ampliados. Hoje pela manhã, muita gente acabou sendo surpreendida por um bloqueio no cruzamento da Tiradentes com a Rio Branco. Um bloqueio que não foi planejado com antecedência, mas teve que ser feito às pressas. Giovana Machado está por lá, mostra a situação de momento e também as razões dessa interdição. Alberto, pessoal de casa, o que aconteceu por aqui? Um cabo acabou sendo rompido. O cenário já está bem diferente do que a gente viu hoje cedinho, mas olha só, é um dos cabos que ainda é possível observar. Essa ligação fazia a alimentação dos semáforos aqui no cruzamento da Tiradentes com a Rio Branco. Conforme a máquina que trabalhava aqui nas obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste rompeu esse cabo, os semáforos pararam de funcionar. Isso tanto para os motoristas como também para os pedestres. Por consequência disso, tanto a empreiteira como a própria CMTU resolveram fazer esse bloqueio aqui no centro da Avenida Tiradentes. Ou seja, não permitindo que os motoristas que geralmente faziam, né, o desvio à esquerda, aqui pegando um trechinho da Avenida Rio Branco para acessar tanto o centro da cidade ou mesmo parte, né, pegar o desvio para acessar a zona norte de Londrina, faziam, não foi possível fazer a partir desta terça-feira. Quem vinha no outro sentido, centro, zona oeste da cidade, aí sim ainda podia fazer esse desvio hoje cedinho. Mas qual foi a consequência disso? Claro, muitos transtornos, muito congestionamento, principalmente porque quem não poderia fazer esse desvio à esquerda fez isso um pouco mais para frente na Avenida JK, na região de um colégio e também de um hotel. Isso provocou um congestionamento maior no início da manhã, por volta das 7h30, 8 horas, horário em que muitos pais levam seus filhos para as escolas, não tinham nem como fugir aqui da região da Avenida Tiradentes, precisavam pegar realmente essa avenida. Para piorar um pouquinho esse cenário que já estava bastante difícil para quem passava por aqui, ainda estava chovendo. Ou seja, os pedestres que precisavam atravessar a avenida precisavam ficar esperando na chuva alguns minutos, já que o trânsito não parava de fluir na Avenida Tiradentes nos dois sentidos. Aqui, bem nesse cruzamento, também tem uma outra escola de crianças pequenas, então os pais que estavam com essas crianças, alguns de guarda-chuva, outros não, precisavam ficar esperando e na sorte aí realmente do trânsito parar um pouco para que eles pudessem atravessar isso bem rapidinho. Nós conversamos com alguns pedestres, principalmente, também alguns motoristas que estavam passando aqui na região por volta desse horário, das 7h30, 8 horas, e eles contaram um pouquinho da história, né, de cada um, o que precisou fazer na manhã desta terça-feira. Olha só. Cada dia é uma surpresa diferente. Hoje eu
pensei, eu vou parar ali no segundo ponto na Rio Branco. Aí não parou aqui, foi pra frente, não sabia qual era o próximo ponto e chovendo. Não sabia que eles iam abrir aqui. Meu ônibus parou lá na frente do coisa. Agora eu tenho que correr tudo isso aqui a pé. E ele parava onde? Ele disse ir aqui, ó. Pra vir foi tranquilo, agora pra ir embora às 6 horas eu creio que vai estar bem complicado. Eu cheguei de ônibus, no caso. Ele faz um desvio enorme lá por trás. Aí hoje eu nem sei como é que eu vou pegar o ônibus aqui, porque fecharam aqui, né? Então a gente fica assim perdida. Transtorno enorme, as filas foram realmente quilométricas nas primeiras horas da manhã. Agora o tráfego até está fluindo por lá, como a Giovana mostrou, mas ao longo da tarde fica toda essa preocupação aí com a volta para casa, com o fim do expediente. E Gi, em relação à fiscalização das obras da trincheira, você estava contando pela manhã que nós temos novidades aí, tem uma nova etapa de fiscalização a caminho? Isso, Alberto. O Ministério Público abriu há alguns meses atrás, uma fiscalização, alguns procedimentos para investigar, principalmente os valores gastos e também as prorrogações, os aditivos de prazos aqui na obra da trincheira. O Meio Dia Paraná mostrou essa informação. A Prefeitura, inclusive, encaminhou as respostas que foram solicitadas pela promotoria, pelo Gepátria, a tempo, no prazo dos 10 dias estipulados, mas também há, entre esses procedimentos estipulados pelo Ministério Público, que o Tribunal de Contas do Estado faça uma vistoria. E essa fiscalização já tem data marcada. A informação atual é de que engenheiros do Tribunal de Contas vão vir aqui à cidade de Londrina entre os dias 3 e 5 de maio, semana que vem, para fiscalizar as obras da trincheira e também a nova sede do SAMU. Essa que já foi inaugurada, já começou a funcionar, mas também registrou atrasos na época em que estava sendo construída. Do SAMU, a obra ficou em 5 milhões e 500 mil reais, inicialmente estava estipulada em pouco mais de 4 milhões. E da trincheira, de acordo com as últimas medições feitas pela Prefeitura, estava em 50% de execução. Neste caso, o valor inicial estava estipulado em 25 milhões e depois de diversos reajustes aditivos concedidos pela Prefeitura, saltou para 34 milhões, quase 35 milhões. E a gente lembra que essa obra está atrasada, era para ter sido entregue em janeiro deste ano. O novo prazo ficou para julho, mas a empreiteira já avisou que não vai conseguir cumprir esse prazo e que isso deve ficar para o fim do semestre. Alberto, algumas atualizações sobre este caso aqui do impedimento do bloqueio da Avenida Tiradentes. A hora que nós chegamos aqui, ainda tinham equipes da CMTU trabalhando desde cedo, aí por volta das 8 e pouco da manhã, uma equipe chegou aqui, viu o que estava acontecendo e eles vão passar o cabo, as fiações que alimentam esses semáforos aqui do cruzamento pelo alto, para evitar, claro, novos rompimentos feitos pelas máquinas que trabalham aqui no local. Eles estavam trabalhando, mas disseram que não foi possível terminar a tempo, até o meio-dia. Foram almoçar, fizeram essa pausa, e vão voltar no período da tarde para finalizar os serviços. Inclusive, os trabalhadores contaram que até por volta das 4 horas da tarde esse serviço deve ser retomado. E aí, voltando os semáforos aqui na região da Avenida Tiradentes, isso deve dar um pouco mais de controle, de facilidade para que as pessoas possam transitar aqui pela região, tanto pedestres como também motoristas. Valeu, obrigado, Gi. Desde cedo a equipe da Giovana está por lá acompanhando, atualizando quem está em casa, até porque às 6 da manhã tem aqui o nosso Bom Dia Paraná com Anderson Frigo e Cláudia Célia. Você começando o dia muito bem informado. Ao longo da programação, nossas equipes seguem com o boletim e, claro, sempre às 11h45, o nosso Meio Dia Paraná com os principais assuntos de Londrina e do estado. Outro assunto que certamente muita gente se questionava de cedo o que estava acontecendo é o dessas imagens aqui. Uma fumaça que em alguns momentos era bastante intensa e vinha da zona leste de Londrina, ali para os lados da rodoviária, já lá chegando na Avenida dos Pioneiros. Meio Dia Paraná também esteve por lá para conferir o que estava acontecendo, o que provocava esse incêndio. Mônica Dal, o que se sabe até esse momento e qual a situação agora? O fogo já foi controlado?
Ainda não, Alberto. E os bombeiros terão ainda muito trabalho lá naquele local, como você disse, zona leste de Londrina, perto da Avenida dos Pioneiros, local conhecido como Monte Cristo. O Paulo Renato e o Josué Azevedo estiveram lá de manhã para mostrar a proporção já que esse fogo estava tomando. Logo depois, um dos moradores decidiu chamar o corpo de bombeiros, porque eles, claro, ficaram bastante preocupados. Então, as equipes chegaram por lá por volta das 10h30 da manhã e até agora não saíram. Agora, 12h22, as equipes permanecem lá fazendo o combate desse incêndio na Zona Leste. E o que acontece ali naquele local? Um dos moradores contou, então, para o Paulo que é muito comum as pessoas chegarem até lá e colocarem fogo naquela área ali, que acabou virando uma espécie de lixão. Isso porque muitas pessoas vão até lá, descartam lixo orgânico, também materiais recicláveis, até mesmo alguns plásticos ali que tinham combustíveis foram localizados nesse local. Então, assim, a situação agora das equipes do Corpo de Bombeiros está complicada, porque eles estão tendo que revirar todo esse lixo, retirar ali o que eles conseguem para chegar nesses focos de incêndio. Por isso que a situação é tão difícil. E nós também estamos enfrentando dias muito secos, de umidade baixa. Claro que a gente teve uma chuva hoje de manhã, mas é predominante então esse clima mais seco. Isso contribui ainda mais para que esse incêndio se espalhe ali pelo local. A gente também viu nas imagens do alto que há vento aqui na nossa região e faz com que essa fumaça tóxica acabe se espalhando para as outras regiões aqui da nossa cidade. Então, qual que é o alerta? Que nessa época que a gente está tendo chuvas intercaladas, um dia a chuva aparece, outro dia não, que as pessoas redobrem o cuidado na hora de manusear fogo, né? Porque há muitas pessoas que têm esse costume absurdo de colocar fogo em lixo, e isso em épocas como essa é ainda mais perigoso. E como eu disse agora, 12h23, quase 2h30 de combate do Corpo de Bombeiros nesse local, porque há muito material combustível, material também que recebe aí muito fogo e acaba esse fogo se espalhando, e uma situação difícil que, claro, a gente vai seguir acompanhando, porque até o momento o combate acontece. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. As imagens aí, então, desse fogo, né, dessa fumaça ao longo da manhã, e a Mônica pontuando que a situação ainda não está totalmente controlada. Meio-dia mais 24 minutos. De olho no tempo, aqui no Meio-Dia Paraná, com imagens do Ademir dos Santos, por volta das 7 da manhã, com esse arco-íris para começar o dia. Choveu fraco na madrugada e naquele confronto da luz com a umidade no ar, essa bela paisagem para dar início a mais um dia. A terça-feira, que deu as caras com o sol bem vermelho no horizonte, o sol em meio a muitas nuvens em todo o norte do Paraná, aquela chuva mansa, fina, aquela garoa no comecinho da manhã. Muita gente acompanhando e também mandando imagens aqui para ajudar a ilustrar a previsão do nosso Meio-Dia Paraná. Merico, do Jardim Quebec, boa tarde, Alberto. Céu de hoje cedo, às 6h35, olha aí, visual a partir de um outro ponto da nossa cidade. Recado também de Doraci. Assim começou o dia em Londrina. Olha aí, mais uma bela paisagem aí compartilhada com nossos amigos ligados no Meio-Dia Paraná. Também o Paulo Lima, colorido no nascer dessa terça-feira na região rural, entre Londrina e Cambé. Bacana isso, telespectador de todas as regiões da cidade e também de cidades da região, marcando presença e ajudando a mostrar como está o dia, como está essa terça-feira de outono aqui na nossa cidade. Vamos agora para algumas imagens ao vivo. Temos aí Londrina nesse momento, céu bem azul, as nuvens foram se dissipando. A temperatura agora é de 22 graus. De Londrina, damos um pulo no Norte Pioneiro. Sábado e domingo, sol forte lá em Ribeirão Claro. Hoje, o céu bem mais encoberto na divisa do Paraná com São Paulo e temperaturas também mais amenas por lá. 22 graus agora em Ribeirão Claro. Conferir como vai ficar o tempo ao longo da tarde? Olha aí, o tempo ainda não firma de vez, ao contrário, as áreas de instabilidade vão se ampliando para vários pontos do Paraná e podem trazer chuva a qualquer momento. Aqui no norte, Norte Pioneiro, Noroeste e também em parte da região central e oeste do Paraná. Com isso, as temperaturas nem se elevam tanto assim.
chegando a no máximo 27 graus em Londrina ao longo da tarde, 26 à noite. Tarde e noite com possibilidade de mais chuva fina, fraca, aquela garoa que vai impedir que o sol reapareça de vez aqui na nossa cidade e também na região. Região que hoje terá máximas ao longo da tarde de 26 graus em Congonhas, 27 em Açaí e Arapongas e 28 graus em Florestópolis. Meio-dia mais 27 minutos. Tem reajuste nas loterias a partir do próximo domingo. Aqui nesta tela eu tenho alguns dos valores, como nós já antecipávamos ontem no Meio-Dia Paraná. Mega Sena vai saltar de R$ 4,50 para R$ 5,00, Loto Fácil e Loto Mania de R$ 2,50 para R$ 3,00, a Quina de R$ 2 para R$ 2,50 e a Time Mania de R$ 3 para R$ 13,50. Ao ver esses valores, ao falarmos do reajuste, alguns telespectadores pediram para relembrarmos como eram as apostas no passado, como funcionavam as loterias décadas atrás. É o pessoal que já sabe do nosso carinho aqui com o nosso arquivo, com essas imagens que ajudam a contar a história de nossa cidade e de todo o estado. Em meados dos anos 80, Londrina recebeu as primeiras máquinas para registrar apostas. Equipamentos considerados bem modernos para aquela época. Antes da tecnologia dar seus primeiros passos, dominavam esses formulários com perfuração. Os buracos abertos serviam para que os aparelhos disponíveis até então fizessem a leitura dos números. A transição de modelo precisou de um grande treinamento para os trabalhadores operarem o novo sistema. As máquinas eram grandes e pesadas, bem diferentes das atuais. Primeiro, o volante, que tanto pode ser da loteria esportiva quanto da Loto, é colocado aqui nesta leitora ótica. Em seguida, o jogo é registrado nesse terminal. O volante é autenticado, gravado em fita cassete que fica aqui e o recibo do apostador é emitido como se fosse o ticket de um supermercado. Mas era preciso ter muita atenção na hora de preencher. Seria de preencher totalmente o quadradinho. Com esse caso vai eliminar aquele negócio de preencher com X ou bolinha ou ponto ou coisa parecida. Tanto na Loto como na loteria esportiva deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul ou preta. Em meio ao avanço dos equipamentos, tivemos ainda jogos com raspinhas. Era preciso raspar as cartelas para ver os prêmios. Novas estratégias em meio às mudanças no sistema de loterias que continuava evoluindo. Em 1997, passou a registrar as apostas diretamente com a Caixa Econômica Federal em Brasília. Isso possibilitou que apostas fossem feitas até o último minuto. Outra novidade para a época era o pagamento dos prêmios, muito mais rápido. 10 minutos depois de ter sido sorteado, o apostador pode vir receber o prêmio de até R$ 500 aqui mesmo na Casa Lotérica. Tecnologia à parte, os apostadores seguiam criando suas estratégias. Para ganhar, vale tudo, até mesmo análises estatísticas. No caderno, o escritor Horácio Portela anotava todos os resultados desde o primeiro sorteio da antiga Loto, hoje Lotomania. Devo a esse tipo de estudo o fato de já haver acertado o terno 40 vezes, a quadra 5 vezes e aqui eu estou esperando por ela. Em toda essa trajetória, o que não mudou foi a fé das pessoas em ganhar uma bolada, o sonho de se tornar milionário. Sempre que alguma premiação acumulava, as lotéricas ficavam assim. Nesta lotérica, um único apostador jogou 2.000 cartões. De tanto número, o computador gastou 2 fitas de impressão. A expectativa entre os apostadores é grande. Ninguém sabe o que vai dar, mas todo mundo sabe direitinho o que vai fazer com tanto dinheiro. Eu acho que dá para realizar alguns sonhos, né? Viajar, comprar algumas fazendas. Dá para tirar um carro novo, né? Dá para gastar um pouco. Quem não joga, não ganha, né? Precisa arriscar, né? O sonho mesmo? Comprar uma fazenda. Bom demais, né? Imagens aí que contam a história, que vale a pena compartilhar com você. Sempre atento aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Meio-dia e 31. Depois dos comerciais, você vai ver o atraso no início das obras do novo viaduto da Tiradentes com a Avenida Jockey Club. O governo do estado lançou as obras há um mês, mas os serviços ainda não começaram. Essas imagens aí são ao vivo, nem sinal de trabalhos de máquinas ou operários trabalhando por lá. Já já vamos atualizar também as informações sobre a ampliação da vacinação contra a Covid-19 com doses bivalentes. A partir de agora, liberado para todo mundo, a partir dos 18 anos.
Em Londrina, a temperatura é de 22 graus. Completou um mês do lançamento das obras do viaduto da PUC, ali no cruzamento da BR-369 com a Avenida Jockey Club. É uma obra do governo do estado. Mas, de lá para cá, nem sinal dos trabalhos e, pelo jeito, ainda vai demorar um pouco para esse viaduto ganhar forma nesse acesso de Londrina para Cambé. Mônica Dal está ao vivo por lá. Por que as obras ainda não começaram para valer? Olha, Alberto, estaria faltando um licenciamento ambiental para que finalmente as obras sejam liberadas aqui nesse local. E o que preocupa é que com o atraso do início das obras, possivelmente lá no final, né, outros atrasos também ocorram. A gente vai mostrar exatamente onde nós estamos. Vou deixar o Paulo Renato mostrar ao vivo, vou dar uma licença aqui para ele, porque nesse cruzamento, né, que o Alberto já citou, a gente sabe que acaba sendo um local bastante perigoso, por concentrar o tráfego rodoviário e também pessoas que moram e estudam nesse trecho que liga Londrina a Cambé. Aqui também é um acesso à universidade particular, várias empresas e também casas e apartamentos. A todo momento que nós estávamos aqui aguardando pelas nossas entradas ao vivo, o trânsito fica bastante carregado, tanto ali naquela outra pista, né, quanto nessa daqui, que é exatamente o trecho que liga até essa universidade. Fica bastante apertado esse trânsito. A gente lembra que o projeto do governo do estado prevê a construção de um viaduto de 28 milhões de reais e a BR-369 será elevada e a Avenida Jockey Club passará por baixo da rodovia. Serão duas pistas por cima e por baixo, duas rotatórias, permitindo conversões e retornos. O governador e vários secretários estiveram em Londrina no dia 24 de março para o lançamento dessa obra. O canteiro de obras da empreiteira chegou a ser montado, mas o serviço parou por ali. Nós, então, fomos atrás de explicações sobre o motivo da obra ainda não estar em andamento. O DR, que é o setor do governo estadual responsável pelas rodovias, disse que há pendências na documentação e que a situação está sendo tratada pelo IAT. Nós, então, procuramos o IAT, que informou o seguinte: o Instituto Água e Terra aguarda a entrega do projeto de águas pluviais pelo consórcio vencedor da licitação pública para a construção do viaduto da BR-369 em Londrina, para dar prosseguimento ao processo de licenciamento da obra. Apenas quando a documentação completa for encaminhada e analisada é que o órgão ambiental poderá estipular um prazo para a concessão, então, desse licenciamento ambiental. Questionamos novamente o DER sobre como ficarão os trabalhos de agora em diante, mas, por enquanto, não tivemos resposta e, claro, que o espaço aqui no Meio Dia Paraná continua aberto. Com esse atraso e também com a necessidade de esperar o licenciamento, como a gente acredita que ocorra, o fim das obras também poderá ter alteração no cronograma. A previsão é que essa obra seja concluída em 15 meses após o início efetivo. O prazo inicial, junho de 2024. A intenção dessa obra aqui é que ela comece os trabalhos pelas marginais e rotatórias para desviar depois o tráfego e só então avançar com as obras na pista principal da BR-369. Então é isso, Alberto. A gente foi atrás dos envolvidos nessa situação e estamos aguardando efetivamente o retorno, porque a gente viu aí, né, um jogando para o outro e a gente quer saber quando efetivamente essa obra vai começar por aqui, porque vocês viram a todo momento nas imagens do Paulo, a placa está ali dizendo que há obras ocorrendo, mas só falta a obra efetivamente acontecer. Por enquanto, só o canteiro de obras montado por lá, mas obra mesmo ainda não começou nesse cruzamento aí tão movimentado e tão perigoso da nossa cidade. Telespectadores também estão mandando recados aí, comentando sobre o andamento das obras. O Daniel: quanto a essas obras perto da PUC, na minha opinião, deveria acabar a obra da Rio Branco primeiro para depois começar outra. Senão, daqui a pouco não teremos como trafegar em Londrina. Até porque são duas obras na zona oeste da cidade e os pontos ali de desvio são raros, né? Difícil realmente contornar todos esses pontos de bloqueio. É uma preocupação válida, não tenha dúvida. Mas enfim, uma obra necessária que comece o quanto antes e a gente vai administrando dali em diante. O Emerson Batista:
Se esse viaduto da Avenida Jockey Club for de responsabilidade da mesma empresa que está fazendo a da Leste-Oeste ou a linha verde de Curitiba, vai demorar uns 10 anos. Emerson, é uma outra empreiteira, é um outro consórcio de construtoras, nesse caso aí são empresas diferentes, esse alívio pelo menos. Silvio, boa tarde. Não sei porquê, mas não estou surpreso com o não início do viaduto da PUC. Aditivos virão. Preocupação aí do Silvio em relação aos custos da obra. Agora a Valdineia. Sou a Valdineia do Vicente Palotti e entrei agora para agendar a vacina contra a Covid-19 no caso, e ainda não está liberado. Valdineia, fazer novo contato com a Kathleen Tanan, que ela está acompanhando esse assunto, até porque agora há pouco, no início do Meio-Dia Paraná, o secretário de Saúde anunciou essa nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Kathleen Tanan, como que vai funcionar? O agendamento já pode ser feito para valer? Tem ainda um período aí para reorganizar o sistema de informática? Não, Alberto, já pode fazer esse agendamento. O secretário de Saúde afirmou para a gente que já está aberto para isso durante toda a semana. No caso, até sexta-feira já tem vaga disponível para quem tem a partir dos 18 anos, já completou o esquema vacinal contra a Covid-19, aquele esquema tradicional com pelo menos 2 doses, tem um período de 4 meses de intervalo, já pode receber a vacina contra a Covid-19, essa aqui é a vacina bivalente, que protege contra variantes mais dizem, mais fortes, que podem causar situações um pouco mais graves da doença. Então, realmente já está liberado, o pessoal já pode receber. O secretário informou o seguinte, que com a liberação, a gente tem 68 mil pessoas aptas a serem vacinadas, mas nós temos apenas 36 mil vacinas. De qualquer maneira, a Secretaria de Saúde optou por fazer essa ampliação no público, justamente porque a cobertura está baixa, mesmo os que têm direito não têm procurado com a mesma intensidade a vacina como a gente via anteriormente, tá? Então já está liberado e no sábado, pessoal que não conseguisse vacinar durante a semana pode ser vacinado em 2 unidades básicas de saúde, no Alvorada, na zona oeste, e no Eldorado, na zona sul. Há 600 vagas em cada uma dessas unidades básicas, também mediante agendamento, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Alberto. Tá, então, as orientações da nossa Kathleen Tanan. Uma outra telespectadora, Kathleen, inclusive, já informou que conseguiu fazer o agendamento agora há pouco. Enfim, o sistema começou aí a receber essas informações. E aquilo, né, Kathleen? Os próprios médicos orientam aí que se faça o agendamento, a aplicação quanto antes, até para garantir aí a efetiva imunidade. Exatamente, Alberto. Algumas pessoas pensam, poxa, se eu já tomei as doses normais, já tomei reforço, por que é que eu preciso tomar também essa dose de vacina bivalente? A gente tem uma médica trazendo esse reforço da lembrança, lembrando, a importância dessa vacina. Olha só. A Covid aí pode ser grave, com certeza nos grupos maiores de risco, mas qualquer pessoa está suscetível. Então, se você não tem a carteirinha atualizada, você tem que manter pelo maior risco aí de internação, hospitalização, sintomas pós-Covid. Vivian tá aqui. Vivian tá aqui. Kathleen Tanan está ao vivo na sede do Ministério Público. Ela está acompanhando também uma reunião que ocorreu agora há pouco por lá. Dessa reunião aí para discutir a lotação de hospitais, temos alguma novidade, algum desdobramento, Kathleen? Alberto, a reunião, as pessoas estão começando a sair dessa reunião agora e a gente vai apurar essas informações para verificar se já há, assim, alguma novidade. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Meio-Dia Paraná. A Vivian está aqui, porque a Vivian, a diretora do HU, o pessoal começou a sair dali. A Kathleen agora vai conversar com esses diretores para poder entender o que de fato ficou decidido nessa reunião sobre a lotação nos hospitais. Daqui a pouco a gente retoma esse contato. O Ministério Público denunciou um médico de 49 anos por violência obstétrica. Segundo as investigações, ele teria agredido uma adolescente de 16 anos durante o trabalho de parto do filho dela em 2019 na maternidade municipal de Londrina, a Lucila Balalai, que fica na Avenida Leste-Oeste. A promotoria também acusa o médico de ter adulterado documentos no prontuário da gestante. A promotora Suzana de Lacerda conversou com a nossa equipe. O caso corre em segredo de justiça, esse profissional não trabalha mais na maternidade, essa informação é
da violência obstétrica chegou ao Ministério Público no final de 2019. Os fatos demoraram para ser apurados em razão da pandemia, em razão da dificuldade de se ouvir as testemunhas, porque várias mudaram aqui do município, a necessidade de laudo de lesão corporal, enfim, várias situações. E no final da semana que passou, o Ministério Público ofereceu a denúncia criminal por violência obstétrica. Nós não temos o posicionamento do médico porque o nome dele não foi divulgado. Durante as investigações, em depoimento à promotoria, ele negou irregularidades. Na ação, a promotoria pede também que o médico seja condenado a indenizar a gestante em mais de R$50 mil. A prefeitura informou que o médico foi exonerado do quadro do município no dia 3 de agosto de 2020 e que não trabalha mais, portanto, na rede municipal de saúde aqui da nossa cidade. No próximo bloco, vamos falar de saúde pública, trazendo informações atualizadas com a Cato Mintanã, uma reportagem especial com orientações para quem precisa de programas sociais, como ter acesso a esses serviços. É a campanha Você Precisa Saber da RPC, para levar mais informação e ajuda a quem mais precisa. Imagens ao vivo agora, ali da Duque de Caxias, perto da esquina com a Amapá. Parte de uma construção cedeu hoje pela manhã, é um imóvel antigo, uma estrutura ali desabou, mas não há informações sobre feridos. Equipes estão por lá, inclusive, fazendo a limpeza do local e parte da área foi isolada para reduzir os riscos aos pedestres que estão passando pela calçada e mesmo aos veículos por parte da rua. A Defesa Civil colocou inclusive uma placa ali de interdição preventiva desse imóvel aí um tanto antigo e que terá que ser totalmente demolido no cruzamento da Duque de Caxias com a Amapá. Imagens ao vivo do nosso Marcelino Barbosa. Agora, 12h45. A RPC estreou ontem no Boa Noite Paraná a campanha Você Precisa Saber. São reportagens com orientações, dicas e caminhos para quem precisa e tem direito a benefícios sociais previstos em lei. A primeira reportagem foi sobre o CAD Único, porta de entrada para as famílias de baixa renda e tem direito aos benefícios do governo. Nós mostramos a história da dona de casa Silvane Lima, que está atrás do Bolsa Família. Para isso, ela precisa estar inscrita no CAD Único. O repórter Bruno Fávaro é quem acompanha essa trajetória. Diante das dificuldades financeiras, dona Silvane e a família só encontraram abrigo numa ocupação. Desempregada, para se sustentar, ela depende dos serviços de bico e doações. O apoio de benefícios sociais é fundamental. Até o momento eu estou sem, não consegui, fui atrás, tentei e não consegui. No quadro Você Precisa Saber, nós acompanhamos dona Silvane até o Centro de Assistência Social, o CRAS Pompeia, na região do Tatuquara, para saber a situação do Cadastro Único do Governo Federal, o CAD Único, porta de entrada para todos os programas sociais. Naquele dia, a equipe recebeu dona Silvane e marcou uma nova data para a atualização dos dados. Levou mais ou menos uns 10 minutos o atendimento da Silvane aqui no CRAS, foi rápido e a gente já conseguiu entender que você tem o CAD Único, porém está desatualizado. Ficou definido que você vai ter que voltar, é isso? Exatamente. Conversando ali com a atendente, Então já ficou confirmado agora o agendamento, que dentro dos parâmetros dele tem que ser feito. Dia 20, agora 20 do 4, às 13h30, eu retorno para poder fazer todas as atualizações necessárias para conseguir agora, o andamento do Bolsa Família. A ideia da Silvane é ver se ela se encaixa no programa Bolsa Família do governo federal, mas para isso, a mãe de todos os programas é o CAD Único, então primeiro é o primeiro passo, é o CAD Único, tem que resolver. Tem que resolver a atualização cadastral ali, tudo da família toda que mora na casa, Fazer essa atualização que é o primeiro passo, é a prioridade. Então dia 20 a gente acompanha você de novo. Dia 20 do 4 às 13h30. Então fechou, muito obrigado. Fechou? Muito obrigada. Até dia 20. Até dia 20. O resultado Você Precisa Saber. Dia 20 de abril, 1h30 da tarde,
Esse é o dia e o horário agendados e cá estamos como combinado. Não sai caro, a gente veio, né, dona Silvane? Exatamente, estamos aqui conforme foi agendado, né? E o combinado para o atendimento e atualização do cadastro. Pois é, o cadastro CAD Único, que é a mãe de todos os programas sociais, ele é absolutamente fundamental, porque sem o CAD Único as pessoas não têm acesso a todos os benefícios que elas têm direito. Então aqui nós estamos no CRAS Pompeia, onde é o CRAS, né, que atende a tua região. Vamos lá então? Então vamos. Vamos lá. Olá, com licença. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Silvane? Tudo bem. Dona Silvane está aqui, horário marcado, dia marcado, tá tudo certo, né? Sim, isso mesmo. Vamos começar o atendimento dela, né? A partir de agora é com você, né? Isso. Dona Silvane vai fazer o cadastro único hoje. Só vou pedir um documento dela, por favor. Com o agendamento, o primeiro passo é apresentar um documento original com fotografia, como o RG ou carteira de motorista. Localizando essa ficha, encaminho ela para o educador social, para a educadora Graziele, e ela que vai efetivar o cadastro dela direto no sistema. O caso da dona Silvane rapidamente foi encaminhado para a educadora social. A partir de agora, a Graziele, que é educadora social, vai atender a dona Silvane. Juntas, elas vão atualizar o CAD Único. Para isso, a dona Silvane trouxe todos os documentos e a gente vai acompanhar esse atendimento. A partir daí, a educadora começa uma entrevista com perguntas sobre onde ela mora, como é a casa dela e qual é a renda da família. Qual é a média, mais ou menos, dos valores que ele conseguia receber né, nesse período? Como eram os serviços informais, como eu falei, era da faixa de 500, 600, né? Não passava disso, porque era esporádico o dia de trabalho, não era todos os dias, né? Depois de passar todas as informações, dona Silvane precisa assinar um atestado, um documento que ela confirma que todas as informações passadas na entrevista são verdadeiras. Se o cidadão mentir sobre algum dado, essa pessoa pode responder judicialmente. Depois de alguns minutos, o cadastro da dona Silvane foi atualizado. Só assim, agora ela poderá tentar receber o Bolsa Família, o programa do governo federal. A gente viu ali que muito possivelmente a dona Silvane tem sim a possibilidade de se encaixar no parâmetro do Bolsa Família, é isso? Exatamente, né? A porta de entrada do programa, né, é o critério renda. Então, eu consigo dizer hoje que ela alcançou esse critério. Então, possivelmente, ela pode sim receber o benefício. Porém, quem faz essa análise é o governo federal. Os dados estão no sistema. A partir de agora, o governo federal ele faz uma checagem desses dados, confronta os dados com outros sistemas de governo. Então, alcançando o critério renda e estando todas as informações sem nenhuma divergência, ele possivelmente habilite a família a receber o benefício. Isso mais ou menos quanto tempo? Em torno de 1,5 mês a 2 é o tempo básico que a gente enxerga aqui que o governo leva para fazer essa análise. Depois deste período, ela pode baixar o aplicativo do Bolsa Família para estar consultando, ou se ela tiver qualquer dificuldade, ela pode comparecer aqui no CRAS com um documento e a gente consulta para ela e já dá as orientações de como receber, caso seja liberado o benefício. Presidente, muito obrigado. Dona Silvane, então isso significa que daqui 40 a 60 dias teremos novidades. Nossa, um dia só agradece por o pessoal atendeu a gente aqui, né? E tomara que dê certo. Tomara Deus que já está encaminhado e ele está cuidando. E vai dar certo, se Deus quiser. Muito bem, dona Silvane, muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, você precisa saber. Entre na nossa página, no nosso aplicativo. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o CAD Único e também como acessar outros programas sociais. Gente, obrigado. Obrigada. Nosso compromisso não é só informar, mas também dar caminhos para ajudar as pessoas que mais precisam. É assim que vamos construir uma sociedade melhor. Reforçando que você pode encontrar as reportagens no nosso site, o G1. Dá para apontar diretamente a câmera do seu celular para o QR Code que está na nossa tela, para que você tenha acesso a todas as informações sobre como se inscrever no CAD Único. Ou então, baixe o nosso aplicativo, você na RPC, para acessar todas as informações. O QR Code não está... está ali o QR Code? Está posicionado então, mas diretamente do nosso site também tem todas as informações. 12h56.
Terminou agora há pouco uma reunião para discutir a superlotação em hospitais de Londrina, reunião na sede do Ministério Público. Kathleen Tanam, algum avanço? Alberto, é isso que a gente vai fazer questão de explicar aqui com a Vivian Feijó. Ela que é superintendente do HU, o pessoal que me ouviu falando Vivian, a Vivian está aqui, era sobre ela que eu estava informando a nossa editora. Ela tinha acabado de sair da reunião e agora conversa ao vivo com a gente. Vivian, o que eu queria saber contigo, o pessoal do Meio Dia Paraná, por meio dessa reunião, muda alguma coisa na distribuição dos pacientes, levando em conta que o HU está enfrentando uma situação de superlotação? Semana passada, inclusive, teve uma situação bem complicada. Boa tarde para você. Boa tarde. É difícil falar em distribuição, né? Hoje foi importante essa reunião para que nós pudéssemos entender, fazer um real diagnóstico situacional que foi nos apresentado pela responsável pela Central de Regulações. E é visto e notório que há algumas fragilidades, algumas lacunas no fornecimento de especialidades dentro da rede, que com exclusividade o HU tem fornecido 100% das suas habilitações. Entendemos da sazonalidade, da dificuldade, da manutenção de contratos e serviços por outras entidades, seja a nível terciário mesmo ou até mesmo secundário, para que haja uma requalificação da rede no sentido de nós estarmos distribuindo melhor. Nesse momento, nós fizemos o diagnóstico, identificamos potencialidades de incremento em diversos serviços para que a gente possa, num curto prazo, sair dessa situação. O HU, na semana passada, chegou a 174 pacientes, num espaço onde ele tem praticamente 48 leitos credenciados. E hoje nós estamos ainda numa situação melhor, com 117 pacientes, mas numa condição de superlotação que precisa haver essa colaboração tanto da rede municipal quanto dos hospitais de pequeno porte, né? A gente fala Rolândia, Cambé e Biporã, nesse suporte de atendimento aos pacientes. No caso do HU, portanto, a gente tem uma elevação nos atendimentos, não apenas por caso de dengue. Por exemplo, muitas gestantes procuram o HU. Hoje, se a gente tivesse a maternidade do HU pronta, a situação estaria melhor? Olha, hoje o HU tem 6 leitos fixos no pronto-socorro obstétrico e nós estamos com 18 gestantes. Então nós temos total clareza, né? Eu acredito que em breve nós teremos essa condição de uma nova maternidade e o mais importante vai ser que o centro cirúrgico fica liberado para dar uma maior vazão aos pacientes da cirurgia geral, da ortopedia, dentro do nosso centro cirúrgico local, porque com a mudança da maternidade vai ser criado 2 salas cirúrgicas específicas para ginecologia e obstetrícia. Então nós não temos dúvida que será um incremento muito importante para a rede de atenção. Muito obrigada, Vivian, falando aqui no Meio Dia Paraná. A Vivian explicou que o Estado ainda não deu um retorno de quando a maternidade deve ficar pronta. O projeto já foi encaminhado para o Estado. Alberto. Obrigado, Kathleen. Kathleen falando ao vivo da sede do Ministério Público, as informações acontecendo e você acompanhando aqui no nosso Meio Dia Paraná. Ao vivo também, tenho aqui a Mônica Dal, que deslocou para a BR-369 em Cambé, porque tivemos um acidente por lá agora há pouco e temos impactos também no trânsito, Mônica. Muitos impactos, Alberto. O Paulo Renato está mostrando para vocês a chegada da PRF aqui, que agora vai organizar o trânsito, porque houve um tombamento, na verdade um quase tombamento de um caminhão aqui que estava com essa carga de bolachas, né? Dá até dó de observar, porque muitos produtos acabaram sendo perdidos. Como o Alberto disse, estamos ao vivo aqui na BR-369, no local, né, conhecido como Viaduto da Bratislava. Esse é um local aqui de grande movimento, principalmente nesses horários, né? O motorista desse caminhão, ele permanece aqui. Vou ver se ele conversa com a gente, pedir para o Paulo me acompanhar aqui, porque a gente vai mostrar um pouco. Moço, tudo bem, dá licença. E aí, o que aconteceu? Você estava vindo da onde? Sentiu ali que a carga pesou um pouco? Boa tarde para você de novo. Boa tarde. Estava vindo de São Paulo, sentido a Foz do Iguaçu, aqui logo na descida, na altura de Cambé. A carga cedeu devido ao peso na lona. A lona não aguentou a pressão e cedeu. Você assustou? Não chega a ser o susto, né? Só é chato pra gente que essa questão, mas graças a Deus ninguém ficou ferido.
Como que é seu nome? Isaac, obrigada, tá? Tudo de bom para você. Paulo tá mostrando para vocês que agora a situação vai ficar bem complicada. Quem tentar pegar essa região aqui para Cambé tem que ter muita paciência, viu, Alberto? Que o trânsito de lá para cá, Londrina-Cambé, tá bem complicado. Tá, então, o caminhão ali que a carga acabou cedendo, está ocupando parte da rodovia BR-369 com uma pista parcialmente bloqueada, pertinho ali do viaduto da Bratislava, em Cambé. A Polícia Rodoviária Federal já está por lá para organizar o trânsito e também fazer a programação ali da remoção da carga, até porque filas vão se formando por lá e a lentidão deve aumentar ao longo das próximas horas. Conferir agora imagens ao vivo do tempo desse comecinho de tarde aqui em Londrina, mais um giro ao vivo, temperatura segue na marca dos 22 graus, 23 agora. Já informamos que ao longo da tarde poderemos ter chuva fina em alguns momentos em qualquer ponto da nossa região e a instabilidade vai continuar na quarta-feira, aí com chuva até mais intensa, como indica o azul aqui nessa tonalidade escura, cobrindo boa parte do norte do Paraná. Para os próximos dias, portanto, chuva mais intensa na quarta-feira, com mínima de 18, máxima de 24 graus amanhã em Londrina, mas segundo a previsão, é o último dia chuvoso por aqui, porque na quinta e na sexta o tempo volta a ficar firme e a temperatura recua novamente. Olha só. De quarta para quinta, mínima de 17 graus. Na sexta-feira, mínima de 14 graus em Londrina e a máxima não deve passar dos 25. Enfim, uma semana com temperaturas bem mais amenas aqui na nossa cidade, mas até quarta com chuva. De quinta em diante, o sol volta a aparecer em Londrina e todo o norte do Paraná. Também aqui no telão, participação dos telespectadores. Gilnari Garmativietzi. Muito legal a atitude da RPC e do Meio Dia Paraná em ajudar as pessoas a buscar informações para melhorar a vida, como a da dona Silvane. É o nosso papel, nossa missão e cada vez mais nós queremos essa interação com o nosso público. Muito bacana, obrigado aí pela sua ajuda e repasse adiante. A reportagem daqui a pouco estará no Globoplay, dá para compartilhar para que mais gente, mais pessoas fiquem por dentro. Vânia Silva, boa tarde. Já consegui agendamento no site. Por enquanto, tem quinta e sábado em algumas UBSs. Olha aí, agendamento dando certo da vacina bivalente contra a Covid-19. Alberto, boa tarde. Está liberado o agendamento sim. Vi que tem horário no Hernani Moura Lima. Em outras UBSs, você entra e informam que não há mais horários. Aos poucos vão aumentando as UBSs para o agendamento. Tem que ter um pouco de paciência. Vai tentando, vai insistindo para conseguir essa vaga e garantir, então, a dose bivalente liberada agora em Londrina para todas as pessoas a partir dos 18 anos, dose contra a Covid-19. E o Rogério Augusto, imagens de arquivo, sempre muito bom rever. Ele falando ali na reportagem como eram as apostas em loterias décadas atrás, imagens do nosso arquivo aqui do Meio Dia Paraná, sempre muito bem-vindas pelos nossos telespectadores. A gente vai ficando por aqui, está chegando o Globo Esporte, depois do Jornal Hoje e à noite, mais uma vez, tem a Mônica Dal com a previsão do tempo no Boa Noite Paraná para todo o nosso estado. Muito obrigado pela companhia, aquele abraço e até amanhã às 11h45. Tchau, tchau! Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.